Capítulo 2. Linguagem de amor número 1. Contato físico. Samantha é uma aluna da quinta série cuja família mudou-se recentemente para uma nova comunidade. Este ano está sendo muito difícil. Tive de me mudar e de fazer novas amizades. Em minha antiga escola eu conhecia todo mundo e era conhecida por todos. Quando perguntamos se ela já se sentira como se seus pais não a amassem por tê-la tirado de sua escola e se mudado para outra cidade, Samantha respondeu: de forma nenhuma. Nunca pensei que eles o tivessem feito com essa intenção. Sei que eles me amam porque sempre me dão muitos presentes e me cobrem de abraços e beijos. Eu não queria mudar, mas sei que o trabalho de papai é muito importante. A linguagem de amor principal de Samantha é o contato físico. Estes contatos comunicam-lhe que seus pais a amam. Abraços e beijos são as maneiras mais comuns de falar esse tipo de linguagem, mas também existem outras que podem ser utilizadas. Pode ser um pai que levanta carinhosamente o filho de 1 ano para o alto, ou gira a filha de 7 anos enquanto ela dá gostosas gargalhadas. É a mãe que lê um livrinho infantil para sua filhinha de 3 anos, sentada no seu colo. Essas atividades em que há contato físico entre pais e filhos ocorrem, mas não tão frequentemente como você imagina. Estudos indicam que muitos pais tocam os filhos apenas quando isso é estritamente necessário. Quando os estão vestindo ou tirando-lhes as roupas, ajudando-os a entrar no carro ou carregando-os adormecidos para a cama. Parece que muitos pais não estão conscientes de quanto seus filhos necessitam ser tocados fisicamente e de quanto é fácil para eles usar estes meios e manter os tanques emocionais de seus filhos bem abastecidos com o amor incondicional. O contato físico é a linguagem de amor incondicional mais fácil de ser usada porque os pais não precisam de ocasiões especiais ou desculpas para estabelecê-lo. Constantemente surgem oportunidades para transferir amor ao coração de um filho através do contato. Esta linguagem não está restrita somente aos atos de abraçar ou beijar, mas inclui qualquer tipo de contato físico. Mesmo nas ocasiões em que estão muito ocupados, os pais, em geral, podem parar alguns segundos para afagar seu filho nas costas, nos braços, na cabeça ou nos ombros. Embora alguns pais sejam muito expressivos nessa linguagem, outros quase que evitam qualquer tipo de contato físico com seus filhos. Isto ocorre porque os pais não se dão conta desse padrão inadequado ou não sabem como lidar com essa situação ou mudá-la. Muitos se alegram por aprender como podem demonstrar amor desta forma tão simples. Fred estava preocupado quanto ao seu relacionamento com sua filhinha de 4 anos, Jenny, porque ela sempre se afastava dele e parecia evitar permanecer na sua presença. Fred possuía um grande coração, mas era muito reservado e, em geral, guardava seus sentimentos consigo, não os compartilhando com ninguém. Ele sempre se sentiu perturbado e desconfortável ao expressar seus sentimentos através do contato físico. Por desejar muito estar perto de Jenny, ele amadureceu a ideia de fazer algumas mudanças em seu comportamento e começar a demonstrar amor por ela, tocando-a levemente no braço, nas costas ou nos ombros. Aos poucos, ele intensificou esse tipo de linguagem e, por fim, conseguiu abraçar e beijar a sua preciosa pérola sem sentir-se desconfortável. Implementar esta mudança não foi tarefa fácil para Fred, mas quando ele se tornou mais expressivo, descobriu que Jenny precisava de extraordinárias doses de amor paternal.
Se ela não as recebesse, se voltaria contra ele muito ressentida. Fred veio a compreender como a falta de afeto de sua parte poderia distorcer mais tarde os relacionamentos de Jenny com os homens. A criança pequena precisa de contato físico. Fred descobriu o poder dessa linguagem de amor singular. Nos últimos anos, muitos estudos e pesquisas têm gerado a mesma conclusão. Os bebês cujos pais os seguram no colo, abraçam e beijam, desenvolvem uma vida emocional mais saudável que aqueles que permanecem sozinhos no berço por longos períodos sem nenhum contato físico. O contato físico é uma das mais potentes vozes do amor. Ele grita: "Eu te amo". A importância de tocar os filhos não é uma noção moderna. No primeiro século, os hebreus que viviam na Palestina trouxeram seus filhos até a presença de Jesus para que ele os tocasse. O evangelista Marcos relatou que os discípulos de Jesus repreenderam os pais, achando que seu mestre estava muito ocupado com outros assuntos mais importantes do que gastar tempo com crianças. Porém, Jesus ficou indignado com a atitude de seus discípulos. "Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele." Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 14 a 16. Você aprenderá a identificar a linguagem de amor principal de seu filho no capítulo 7. Talvez não seja o contato físico, mas isso não importa. Todas as crianças precisam de contato físico e muitos pais sábios em diferentes culturas reconhecem a importância disso para os seus filhos. Também reconhecem a necessidade que eles têm de receber contatos ternos de outros adultos importantes na vida deles, tais como avós, professores ou líderes religiosos. Sim, aqueles que falam a linguagem de amor do contato físico necessitam mais dos contatos. No entanto, todas as crianças precisam receber abraços e beijos dos adultos que os cercam para sentir a verdade da expressão "eu te amo". Muitas pessoas têm evitado as formas saudáveis de contato físico com seus filhos, com medo de ultrapassar os limites e aproximar-se do abuso sexual. Isso é desastroso. Talvez o medo o tenha impedido de utilizar uma das expressões de amor mais naturais. Sim, nós sabemos que alguns adultos inescrupulosos têm desenvolvido comportamentos sexuais obsessivos e distorcidos. Os tais deveriam ser processados e exemplarmente punidos. Porém, ninguém que abraça uma criança cai imediatamente sob suspeita de ser um pedófilo. Talvez seja necessário observarmos alguns cuidados, mas não devemos permitir que o medo nos impeça de usar as expressões adequadas de afeto e carinho. Você deve sentir-se livre para abraçar e beijar seus filhos, seus sobrinhos e os filhos de casais amigos que estejam inseridos em sua esfera de influência. O contato durante o crescimento. Bebês e crianças que começam a andar. Nossos filhinhos necessitam de abundantes contatos físicos durante seus primeiros anos de vida. Felizmente, segurar e acariciar um bebê parece uma atitude quase instintiva para as mães e, em muitas culturas, os pais também participam ativamente dessa atividade de dar afeto. Mas em nossa ocupada sociedade moderna, algumas vezes os pais não tocam seus filhos com a mesma frequência que seus pais outrora os tocavam. Eles trabalham muitas horas por dia e quase sempre voltam para casa completamente exaustos. Se a mãe trabalha fora, ela deveria assegurar-se de que a pessoa com quem seus filhos ficarão dispõe de muito tempo livre e é capaz de dar carinho físico.
A criança será amorosamente tocada durante o dia ou será deixada no berço ou no cercadinho ou ainda em frente à televisão, sozinha, abandonada e desassistida? Nos cuidados infantis, um bebê deve receber contatos amorosos e gentis, seja quando a fralda é trocada ou durante a alimentação e o transporte. Mesmo uma criança na mais tenra idade é capaz de distinguir entre contatos gentis e rudes ou agressivos. Os pais não deveriam poupar esforços para garantir a seus filhos um relacionamento amoroso durante as horas em que ficarão longe de seus filhos. Quando um bebê se desenvolve e se torna mais ativo, a necessidade que ele sente de contato físico não diminui. Abraços e beijos, rolar no chão, andar de cavalinho e outras atividades divertidas em que ocorre o contato físico amoroso são vitais para o desenvolvimento emocional de uma criança. As crianças precisam de muitos contatos significativos todos os dias, e os pais não deveriam economizar esforços para provê-los dessas expressões de amor. Se você não for um abraçador natural, talvez ache que estará indo conscientemente contra esta sua tendência. Mas você pode aprender. Quando conseguimos compreender a importância do contato físico na vida de nossos filhos, somos motivados a mudar. Os meninos e as meninas necessitam igualmente de demonstrações físicas de afeto, ainda que os meninos recebam menos do que as meninas. Há muitas razões para isso, mas a mais comum é que os pais consideram que o excesso de carinho físico poderá, de alguma maneira, afetar a masculinidade do menino. Claro que isso não é verdade. O fato é que quanto mais os pais mantiverem o tanque emocional de seus filhos cheio, mais saudável será a autoestima e a identidade sexual deles. A criança em idade escolar. Quando a criança começa a frequentar a escola, ela ainda possui uma enorme necessidade de contato físico. Um abraço dado toda manhã, quando ela vai para a escola, talvez seja o elemento que irá determinar a diferença entre a segurança e a insegurança emocional durante o dia. Um abraço, quando ela retorna para casa, pode determinar se no restante do dia seu filho desenvolverá atividades físicas e mentais positivas ou fará muito barulho para atrair a sua atenção. Por que isso acontece? As crianças deparam-se com novas e desafiantes experiências todos os dias e sentem emoções positivas e negativas com relação aos professores e colegas. Portanto, o lar deveria ser o céu, o lugar onde o amor é seguro. Lembre-se de que o contato físico é uma das linguagens de amor mais fortes. Quando é falada de uma forma natural e descontraída, também seu filho torna-se mais natural e descontraído, facilitando assim a comunicação com as outras pessoas. Mas eu tenho 2 garotos e à medida que crescem, suas necessidades de carinho diminuem, especialmente de contatos físicos, alguém pode argumentar. Isso não é verdade. Todas as crianças precisam de contato físico durante toda a infância e adolescência. Muitos garotos com idade entre 7 e 9 anos passam por uma fase em que são arredios ao contato afetuoso. Porém, mesmo assim, eles precisam desses contatos. Eles têm a tendência de reagir melhor aos contatos mais vigorosos, como rolar no chão, brincar de luta, abraços de urso, empurrões, etc. As meninas também apreciam esse tipo de contato físico, porém não se mostram tão contrárias aos contatos mais suaves como os meninos, pois não passam por essa fase de resistência ao afeto. Nessa fase, muitos dos contatos físicos na vida de uma criança virão através das brincadeiras e jogos. O basquete, o futebol e o judô são todos esportes de contato. Quando vocês estão jogando juntos no quintal, estão ao mesmo tempo combinando qualidade de tempo com contato físico.
mas o contato não deveria ficar restrito a tais brincadeiras. Passar a mão sobre os cabelos de seus filhos, tocá-los no ombro ou no braço, dar tapinhas amistosos em suas costas ou pernas, acompanhado de algumas palavras de encorajamento, são expressões de amor muito significativas para uma criança que está crescendo. Um tipo de contato físico favorito de muitos pais é segurar seu filho no colo enquanto lhe conta uma história. Isto permite aos pais manter contato físico por longos períodos de tempo, algo que é profundamente significativo para uma criança e que se tornará uma doce lembrança para o resto de sua vida. Outras ocasiões em que o contato físico é importante ocorrem quando a criança está doente, machucada física ou emocionalmente, cansada ou ainda quando algo divertido ou triste acontece. Nessas oportunidades, os pais precisam assegurar-se de tratar os filhos da mesma maneira que tratariam as filhas. Em alguns períodos de seu crescimento, a maioria dos garotos tende a considerar a demonstração de afeição física uma atividade feminina demais. Em tais períodos, quando os garotos se mostram mais resistentes, é mais fácil aos pais se acomodarem com a situação e ficarem distantes deles. É certo também que os meninos, à medida que crescem, tornam-se menos atraentes para as pessoas. Se os pais experimentam tais sentimentos, é importante resistir a eles, ir em frente e dar aos meninos os contatos físicos de que tanto necessitam, mesmo se eles agirem como se não os desejassem. Quando a criança se aproxima da adolescência. Durante os primeiros anos escolares, é essencial lembrar que você está preparando seu filho para a fase mais difícil e complexa de sua infância. Quando a criança é pequena, é comparativamente mais fácil abastecer seu tanque emocional. Claro que este tanque se esvazia muito rápido e tem de ser reabastecido inúmeras vezes. Quando a criança cresce, o tanque emocional cresce junto e mantê-lo cheio constitui tarefa cada vez mais difícil. No fim, aquele seu menininho se tornará um garoto maior, mais esperto e mais forte que você. Pergunte a ele. E sua filha se tornará uma garota maravilhosa, mais esperta e radiante que a mãe. Continue a abastecer o tanque de seus filhos com amor, mesmo quando eles não demonstrarem suas necessidades. Enquanto os garotos, ao se aproximarem da adolescência, talvez rejeitem o contato por achar que seja muito feminino. As garotas talvez percebam o pai afastando-se delas à medida que seu corpo assume formas precoces de feminilidade. Se você deseja preparar adequadamente a sua filha pré-adolescente para o futuro, não faça economia de contatos físicos. Eis o motivo. Durante a fase da pré-adolescência, as garotas têm uma particular necessidade de expressões de amor por parte do pai. Diferentemente dos garotos, a importância de se sentirem seguras com respeito ao amor incondicional aumenta nas garotas e parece atingir o auge por volta dos 11 anos. Uma razão para essa necessidade especial é que geralmente as mães expressam mais afeição física nessa idade que os pais. Se você pudesse observar na escola um grupo de garotas da sexta série, veria a diferença entre aquelas que estão preparadas para a adolescência e aquelas que ainda estão lutando. Quando uma menina está próxima dessa delicada fase de sua vida, ela intuitivamente sabe que precisa sentir-se bem consigo mesma. Inconscientemente, ela também sabe que precisa possuir uma boa identidade sexual a fim de enfrentar os anos vindouros. É crucial que ela se sinta valorizada em sua feminilidade. Ao observar as garotas, você verá que algumas enfrentam enormes dificuldades para se relacionar com o sexo oposto. Ou são tímidas e fugidias na presença dos garotos, ou são atiradas ou mesmo sedutoras.
Embora os garotos apreciem a sedução de uma garota atraente, eles não têm em alta consideração e geralmente a ridicularizam entre eles. Porém, a real angústia para essa garota não está em sua reputação, mas nos seus relacionamentos com as outras garotas. Estas tendem a se magoar com ela devido ao seu comportamento ousado com os garotos. Nessa idade, ter amizades normais e incentivadoras com as outras garotas é muito mais importante que estar com os garotos. Essas amizades também estabelecem um padrão para a vida toda. Algumas dessas garotas que você observa não recorrem a comportamentos embaraçosos com os garotos. São apenas elas mesmas em virtude de uma autoestima saudável e de sua identidade sexual. Seus padrões de comportamento são coerentes e estáveis, não importando se estão na presença dos mais famosos jogadores do time da escola ou de um garoto tímido, desajeitado e com o rosto cheio de espinhas. Você também poderá comprovar que os garotos lhes dão muito mais valor. Mas, acima de tudo, elas mantêm relacionamentos íntimos, de incentivo e significativos com as outras garotas. As garotas com autoestima e identidade sexual forte e saudáveis podem melhor suportar as pressões negativas das outras colegas. Elas são mais capazes de seguir os padrões morais aprendidos em casa e estão mais bem preparadas para pensarem por si mesmas. O que torna estas garotas diferentes umas das outras? Algumas têm muitos problemas em seus relacionamentos, enquanto outras são bem-sucedidas. Você adivinhou, o tanque emocional. A maioria dessas garotas bem ajustadas tem pais que cumpriram bem suas tarefas de manter cheio o tanque emocional de suas filhas. Mas se uma garota não tem o pai presente em casa, nem tudo está perdido. Ela pode encontrar um bom pai substituto em um avô ou tio. Muitas garotas com pais ausentes crescem e se tornam mulheres saudáveis em todos os sentidos. Seu filho adolescente e o contato. Quando seu filho chega à adolescência, é muito importante que você expresse todo o seu amor por ele de formas positivas, nos lugares e momentos adequados. As mães nunca deveriam abraçar um filho na presença de colegas de escola. Ela está procurando desenvolver sua identidade autônoma e tal comportamento o deixa embaraçado, além de torná-lo alvo de piadas e brincadeiras maldosas por parte dos seus amigos. Ele está procurando desenvolver sua identidade autônoma e tal comportamento o deixa embaraçado, além de torná-lo alvo de piadas e brincadeiras maldosas por parte de seus amigos. Entretanto, ao final do dia, na privacidade e aconchego do seu lar, após haver participado de um fadigante jogo de futebol, o abraço de sua mãe, com certeza, será recebido como uma verdadeira expressão de amor. Alguns pais evitam beijar e abraçar suas filhas adolescentes, achando que esse tipo de contato físico é inadequado nesse estágio. Na verdade, é exatamente o contrário. Uma garota, quando chega à pré-adolescência, precisa ainda mais dos abraços e beijos de seu pai. Mas se ele a evita, ela provavelmente irá buscar afeto de outro homem e, com frequência, de uma forma muito prejudicial e equivocada. Porém, aqui, mais uma vez, o momento e o lugar são importantes. Não é aconselhável que o pai e filha vivam aos abraços e beijos em público, mas em seu lar você pode tomar a iniciativa. Os adolescentes consideram os abraços e outras formas de contato afetuoso especialmente úteis quando estão atravessando um momento difícil ou a voltas com um projeto escolar complicado. E não se esqueça, o contato físico do pai com o menino e o da mãe com a menina também é importante. Pais abraçarem seus filhos e mães suas filhas é apropriado em todas as fases de desenvolvimento deles. Um filho precisa tanto do afeto de seu pai como do afeto de sua mãe. Uma filha precisa de um suprimento adequado de expressões carinhosas
não só de sua mãe, mas também de seu pai. Se você procurar maneiras de expressar fisicamente afeto aos seus filhos adolescentes, você as encontrará. Por exemplo, quando eles chegam em casa cansados, com dores musculares, depois de praticar seus esportes favoritos, você pode oferecer-se para massagear seus músculos, aliviando a dor. Ou ainda, após eles se dedicarem intensamente aos estudos por algumas horas, você poderá massagear a dolorida região da nuca e ombros, oferecendo relaxamento e, ao mesmo tempo, um afetuoso contato físico. Muitos filhos apreciam ter as costas massageadas, mesmo depois de crescidos e morando fora de casa. Entretanto, não force o contato físico com um adolescente. Se ele evita seu abraço ou se esquiva quando você toca seu ombro, não insista na tentativa. Por alguma razão, seu filho adolescente não deseja ser tocado naquele momento. Pode não ter nenhuma relação com você ou pode estar relacionada com algum outro aspecto do relacionamento entre vocês. Os adolescentes são abastecidos com emoções, pensamentos e desejos e algumas vezes eles apenas não querem ser tocados. Você precisa respeitar seus sentimentos, sejam eles expressos em palavras ou atitudes. Entretanto, se eles rejeitarem sistematicamente o seu contato, você terá de reservar um tempo para conversar com eles a fim de determinar o porquê desse comportamento. Lembre-se, você é um modelo para seus filhos. Eles estarão observando a maneira como você utiliza a linguagem do contato físico. Uma forma de saber se eles estão seguindo seu exemplo é observar o uso que eles fazem dessa linguagem. É maravilhoso ver seus filhos usando-a eficazmente nos relacionamentos com os demais. Quando a linguagem de amor principal de seu filho é o contato físico. A linguagem de amor principal de seu filho é o contato físico? Leia o capítulo 7 para ter certeza. No entanto, aqui estão algumas dicas. Para as crianças que compreendem essa linguagem de amor, o contato físico comunicará amor mais profundamente que as palavras eu te amo, ou presentes, ou você consertar uma bicicleta, ou passar algum tempo com elas. Claro que elas recebem amor em todas as linguagens, porém a mais saudável e compreensível para elas é a do contato físico. Sem abraços, beijos, tapinhas nas costas e outras expressões físicas de amor, seus tanques emocionais não serão abastecidos completamente. Quando você utiliza a linguagem do contato físico com essas crianças, a sua mensagem será ouvida claramente, em alto e bom som. Um abraço afetuoso transmite amor a qualquer criança, mas para essas em particular, esse gesto será como um grito de eu te amo. Existe o outro lado da moeda. Se você utilizar o contato físico como uma expressão de raiva ou hostilidade, você as magoará profundamente. Um tapa no rosto é prejudicial a qualquer criança, mas terá um efeito devastador para crianças cuja linguagem principal seja o contato físico. Marilyn nunca ouvira falar sobre as 5 linguagens de amor até que assistiu a um seminário sobre o assunto. Nesta ocasião, seu filho Joey tinha 12 anos. No final do seminário, ela virou-se para uma amiga e disse: "Agora, finalmente, eu compreendo o Joey. Durante anos, ele tem me perturbado, perseguindo-me constantemente pela casa. Quando estou lavando a louça, ele fica atrás de mim e põe as mãos no meu rosto, cobrindo-me os olhos. Se eu passo por ele, segura o meu braço. Se eu caminho pela sala quando ele está deitado no chão, ele agarra a minha perna. Algumas vezes puxo meu braço para trás. Ele costumava passar as mãos nos meus cabelos quando eu sentava no sofá da sala, porém nunca mais o fez desde que eu lhe disse para tirar as mãos dos meus cabelos. Ele fez a mesma coisa com o pai. Normalmente os dois terminam brincando de luta no chão da sala. Agora eu percebo que a linguagem de amor principal de Joey é o contato físico. Todos estes anos,
Ele tem me tocado porque deseja ser tocado. Admito não ser muito inclinada a contatos físicos. Meus pais não eram pessoas que abraçavam os filhos. Agora compreendi que meu marido tem sido afetuoso com Joy através de suas lutas e farras, enquanto eu tenho me esquivado de seus esforços para conseguir amor de mim. Como não conseguir enxergar isso antes? Como não conseguir enxergar isso todo esse tempo? Parece-me muito simples e claro agora. Naquela noite, Marilyn conversou com seu marido sobre o seminário. Chris estava como que surpreso com o que ouviu. Eu nunca imaginei a luta como uma expressão de amor, mas isso faz muito sentido, disse a Marilyn. Eu apenas estava fazendo o que era natural para mim. Realmente, o contato físico é a minha linguagem principal de amor. Quando Marilyn ouviu isso, outra luz se acendeu em sua mente. Chris estava sempre querendo abraçá-la e beijá-la, mesmo quando não estava interessado em sexo. Era a pessoa mais expressiva em contatos físicos que ela já conhecera. Naquela noite, Marilyn sentiu como se estivesse sendo oprimida por uma sobrecarga de reflexão e decidiu que iria aprender a falar a linguagem de amor do contato físico. Ela começaria correspondendo aos contatos deles. Na próxima ocasião em que Joy veio até a pia da cozinha e colocou as mãos sobre os olhos de Marilyn, ela retirou as mãos molhadas da pia, voltou-se para ele e lhe deu um amoroso abraço de urso. Joy ficou surpreso, porém sorriu. E quando seu marido, Chris, deu-lhe um beijo e um abraço, ela correspondeu como nos velhos tempos de namoro. Ele sorriu e disse: "Vou mandá-la a mais seminários. Eles de fato funcionam." Mary persistiu em seus esforços para aprender essa nova linguagem de amor. Em pouco tempo, o contato começou a ser mais natural e fácil para ela. Mas bem antes disso, ela já estava se sentindo plenamente satisfeita. Chris e Joy estavam colhendo os benefícios dos contatos físicos dela e retribuíram usando a linguagem do amor principal de Mary, atitudes de serviço. Joy estava lavando a louça e Chris aspirando o pó da casa. Mary sentia-se nas nuvens. O que dizem as crianças? Para muitas crianças, o contato físico fala mais alto que palavras de afirmação, presentes, qualidade de tempo ou atitudes de serviço. Sem ele, seus tanques emocionais nunca seriam suficientemente abastecidos. Leia abaixo o que estas crianças têm para dizer a respeito do poder do contato físico. Alison, 7 anos. Eu sei que minha mãe me ama porque ela me abraça. Jeremy, aluno da 8ª série, nos contou como sabia que seus pais o amavam. Eles demonstram isso o tempo todo. Até onde minha memória alcança, todas as vezes que saía de casa, sempre ganhava um abraço, um beijo de minha mãe, um abraço de meu pai, se ele estivesse em casa naquele momento. E o mesmo acontecia todas as vezes que retornava para casa. Isso permanece até hoje. Alguns dos meus amigos não acreditam que isso aconteça porque cresceram em famílias que os contatos físicos são muito raros, mas eu gosto disso. Ainda fico esperando pelos abraços de meus pais. Isso me proporciona sentimentos de aceitação e afeto. Fizeram a seguinte pergunta a Mark, um garoto de 11 anos. Em uma escala de 0 a 10, quanto os seus pais o amam? Sem pestanejar, ele respondeu, 10. Quando lhe perguntamos por que ele sentia isso tão fortemente, ele disse, bem, primeiro porque eles me dizem isso e ainda melhor que isso, pela forma com que me tratam. Papai está sempre me dando encontrões quando passa por mim e nós rolamos no chão. Ele é muito engraçado. A minha mãe está sempre me abraçando e me beijando, apesar de ter parado de fazer isso na frente de meus amigos. Jéssica, 12 anos, mora com sua mãe, a maior parte do tempo, e visita o seu pai em fins de semanas alternados. Ela disse que se sentia especialmente amada por seu pai. Quando a perguntamos a razão, ela respondeu, porque toda vez que vou visitá-lo, ele me abraça e me beija demoradamente e me diz que sentiu muita saudade de mim. Eu sei que a mamãe também me ama,
pois ela faz muitas coisas para mim, mas eu gostaria que ela me abraçasse e demonstrasse muita alegria por estar comigo, assim como o papai faz. Se o contato físico for a linguagem de amor principal de seu filho e você não é por natureza uma pessoa que tenha essa tendência, mas apesar disso quer aprender a linguagem de amor de seu filho, talvez lhe seja de grande auxílio começar a tocar-se. Assim, nós estamos falando sério. Primeiramente, com uma das mãos toque seu braço, iniciando no pulso e progredindo vagarosamente até atingir seu ombro. Aplique-se uma massagem no ombro. Agora, com a outra mão, execute o mesmo no outro lado. Passe as duas mãos sobre seus cabelos, massageando o couro cabeludo, direcionando o movimento da frente para trás. Sente-se de forma ereta, com ambos os pés bem apoiados no chão e dê tapinhas nas suas pernas, com ritmo se preferir. Coloque uma das mãos sobre seu estômago. Em seguida, curve-se para a frente, toque os seus pés e massageie seus tornozelos. Levante-se e diga: eu consegui, eu me toquei e posso fazer o mesmo com meu filho. Para aqueles que nunca experimentaram contato e que o consideram desagradável, este exercício pode ser o primeiro passo para derrubar as barreiras com relação ao contato físico. Se você se enquadra nesse perfil, talvez queira repetir esses exercícios uma vez ao dia, até que obtenha coragem suficiente para iniciar um contato físico com seu filho ou seu cônjuge. Uma vez que tiver iniciado, estabeleça um objetivo e toque o seu filho conscientemente todos os dias. Mais tarde, você poderá utilizar muitas outras formas de contato físico durante o dia. Qualquer pessoa é capaz de aprender a linguagem do contato físico, e se esta for a linguagem de amor principal de seu filho, então valerá a pena dar o máximo de você para aprendê-la. I'd like to know you better, Lord. How wonderful you are. The love that died for me. It opened my eyes so I could see it have been my sin that brought you to this world. I know you died for me so that I could be set free. I want to know this love. I need the Spirit from above. You're loving me more and more. That's worth the living for. I want to know this love. I need the Spirit from above. You're loving me more and more. That's worth the living for. I'm still so far away, oh Lord. Please draw me near to you and let me understand your word that tells me what I have to do. I want to trust you now. Although I'm feeling weak inside, you will fill me with your strength. You are standing by my side. I want to know this love. I need the Spirit from above. You're loving me more and more. It's worth
and there is not a thing that can cause me to fall, for you are there. You are holding me close to you. Is there a power in this world that can keep me from loving you? For you are there. You are holding me close to you. Is there a power in this world that can keep me from loving you? For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen.